Estamos recebendo aqui no estúdio o Edvin Bernich, que é o responsável pela Emater, Escritório Municipal da Emater aqui de Juí, porque nós entramos numa semana importante na agricultura, que é a colheita da soja. A colheita já começou, mas é claro que agora, nessa semana, em função do tempo estável e a previsão de sol, também com a cultura no maior percentual da cultura já pronta para a colheita, o trabalho avança. Edvin, primeiro nos fale justamente, vamos conversar também sobre Proagro para a soja, porque há pedidos aqui em Juí, na região, em função da falta de chuva, mas inicialmente a colheita já começou, inclusive ontem, já fim de semana, o pessoal trabalhou com maquinários. Bom dia. Bom dia, Jonas. Bom dia, Alessandro. Nós estamos já em período de colheita, né? Começamos aí já na semana passada com algumas lavouras, timidamente sendo colhida aí, e nessa área cultivada em Juí, 45 mil hectares, né? Nós devemos ter aí uma produção média aí na faixa dos 35 sacos. Existem algumas lavouras aí com produções um pouco menores, porque nós tivemos 2 períodos de estiagem aí no município. No mês de dezembro tivemos aí em torno de uns 20 dias de falta de chuvas, e agora no mês entre janeiro e fevereiro tivemos mais 31, 32 dias aí com deficiência de chuvas, né? Então isso acarretou uma redução. A nossa média inicial era de 30 sacas por hectare, né? Então vai reduzir aí a nossa média para a faixa aí dos 35 sacos. Essas lavouras aí que estão apresentando rendimentos menores, né, são lavouras que tiveram algum problema, principalmente são lavouras aí com solo mais raso, que talvez nem deveriam ser cultivados soja, não é a melhor cultura. Inapropriado o solo. Inapropriado, deveria ser feito outra coisa, né? É solo assim que quando chove demais, fica encharcado, o solo, quando não chove, falta chuva, né? Falta umidade. Então, é uma lavoura que deveria o agricultor procurar fazer alguma outra atividade mais segura, que tenha mais garantia de produção, né? Esses dois manejo, né? Isso. Esses dois fatores, Edvin, correção e manejo de solo, especialmente para a safra de verão, para a safra de soja, como é que você avalia, como isso tem sido administrado, conduzido pelos produtores aqui em nossa região? Assim, a grande maioria tem um solo em boas condições. Existe assim um problema que Juí foi colonizado há muito tempo aí, a colonização ela se transformou em minifúndios, né? As lavouras se transformaram tudo em minifúndios. Então esses agricultores têm pouquíssima área e eles querem tirar o máximo de produção. Então trabalham com leite em cima, tem o pisoteio do gado, pouco resíduo cultural, né? Então isso tudo acarreta um desgaste no solo, né? E também tem esse problema aí, por ser áreas pequenas, o cara é restrito àquilo que ele tem, e geralmente aquilo que ele tem área de pedra, tem área dobrada, né? Então para fazer o manejo em cima disso aí não é tão fácil. Precisa esse agricultor se reorganizar, procurar alguma atividade que lhe garanta um pouco mais de renda. Ele ficar só à mercê do Proagro, que é uma política ultrapassada, é uma política que somente garante a cobertura do custeio da lavoura, né? E isso não adianta. Plantar e esperar que o Proagro vai lhe cobrir ali as despesas não vai dar, não vai acontecer. Não tem uma renda depois, não? Não tem. O Proagro paga aquilo que financiou. Então esse agricultor precisa pegar e se encarar assim a sua situação como pequeno produtor e desenvolver uma atividade que vale garantir renda mesmo. Pelo que você expõe aqui, Edvin, o que nós podemos depreender é que aquele que tenha uma extensão pequena de terra nem compensa mesmo ele plantar soja. Sim, e os custos, né, de produção, hoje com esses problemas que nós estamos tendo aí, ferrugem asiática, que é um problema razoavelmente difícil de administrar. E agora com essa lagarta helicoverpa, mais a lagarta da maçã que está ocorrendo, que temos lavouras aí já secas, prontas para ser colhida, e a lagarta continua ainda atacando, comendo as vagens, comendo os grãos, né? Isso tem que ser muito reavaliado pelos agricultores, né? E tentar então encontrar uma outra solução. Não me pergunte assim qual a solução, porque depende de cada propriedade, depende de cada agricultor, qual é o seu grau de conhecimento, aquilo que ele se identifica mais, né? Então não vou dizer assim, vão trabalhar com leite, vão trabalhar com frango, com suíno.
Isso depende de cada propriedade, depende de cada pessoa. Cada pessoa. Qual é o custo de produção esse ano na lavoura de soja, em Juí, a média? Olha, hoje o custo está na faixa de R$1.000 aí por hectare, né? Quantas sacas isso dá R$1.000 hoje? Na faixa de 15 sacas. 15 sacas, com o preço em R$64, R$65 a soja. Isso, nessa faixa. Depende do valor. Bom, Edivinho, a colheita no início, em Juí, isso dá para dizer na região também. Qual o percentual de colheita? Olha, eu acredito que está aí na faixa de 2% ainda, 2%. E não passa disso, né? E a média está ficando em 35 sacas? Nessa faixa aí de Agora, claro, tem lavouras que colhem em 15, 20. Lavouras aí com problemas de tecnologia, problemas de solo inadequado, né? Com menos chega a 20 sacas hoje, mais ou menos. As mais fracas é na faixa de 15 aí, né? Então, isso até é uma coisa que o agricultor tem que avaliar muito bem antes de encaminhar um pedido de Proagro, né? Sim. Eu quero ressaltar aqui que eu tenho feito acompanhamento da colheita, né? Quando o agricultor faz a solicitação do Proagro, eu acompanho a colheita. Vocês vão lá na lavoura aquela e acompanham. O ápice de produtividade, Edivinho, onde é que vocês têm evidenciado? Olha, a região que mais tem produzido é essa região sul aqui, próximo aí ao distrito aí do Alta União, mas existem bolsões aí que também houve falhas nessa região sul, que não choveu de forma adequada, e também tem lavouras com problema. Temos lavouras aí com produtividade acima dos 60 sacos por hectare? Não cheguei a ver lavouras nesse potencial ainda. Bom, Edivinho, vamos aproveitar o tempo aqui e falar nessa questão do Proagro, né, porque é importante. Bom, você disse que está acompanhando as lavouras. Hoje para confirmar Proagro, tem que ser menos de 14, 15 sacas por hectare. Isso mesmo. Que é o valor financiado, mais ou menos. É isso aí. Nenhuma lavoura em Juí deu isso até agora. Das lavouras que eu tive acompanhando, não teve produções menores que isso. Então, eu reforço aqui que o agricultor tem que olhar bem a sua lavoura. Se está em dúvida com relação a essa produtividade, busque o seu assistente técnico, então, para lhe dar um aconselhamento, né? Mas evite aí de fazer um encaminhamento indevido do Proagro, porque o agricultor tem a oportunidade de fazer 3 pedidos de Proagro consecutivos ou 5 alternados, né? Se ele gastar esses pedidos, que já tivemos em 2005, tivemos em 2011, teve aí alguns anos em 2001, se eu não me engano, também teve alguma coisa. Então, o agricultor tem que tomar cuidado aí, porque daqui a pouco ele gasta todas as suas possibilidades de Proagro. Aí não pode mais. Não pode mais nem financiar a lavoura. Mas como funciona, Edivinho, se ele, por exemplo, fizer 5 alternados ou 3 consecutivos, lá no quarto consecutivo, ele tem que esperar um tempo para receber? Não, ele não vai poder financiar aquela cultura, vai ter que financiar outra cultura. Na próxima safra. Então, tipo, ele está financiando milho, soja, pediu 3 consecutivos de soja, ele vai ter que financiar milho. Depois, 2 anos, pode voltar? Não, ele é considerado uma cultura de risco para aquela área que ele está cultivando. Naquela área não pode mais. Nunca mais vai poder financiar. A menos que mude a política agrícola, né? Sim. Bom, e qual é o encaminhamento certo para pedir o Proagro? O senhor comentou aqui de que não pode errar, né? Como o produtor deve fazer? Bom, o agricultor primeiramente avalia então a sua lavoura, se ela realmente tem potencial para menos desses 15 sacos aí, né? E aí então ele se dirige até o banco com as notas fiscais dos insumos que ele utilizou e comunique então no banco que ele financiou a sua necessidade de solicitar o Proagro. A partir dali, então, o banco vai fazer os procedimentos administrativos, vai encaminhar para nós fazer a perícia, né? E ali, quando chega para nós, então a gente tem 3 dias úteis para fazer a perícia. 3 dias. E é bom que o agricultor faça o pedido somente quando estiver próximo da colheita, porque se a lavoura estiver verde, né, eu vou ter que fazer 2 visitas nessa propriedade, e isso então, nesse momento, quando começam a volumar os pedidos, então isso atrasa muito o nosso trabalho. Muitos pedidos já? Não, foram poucos pedidos. Tivemos aí 13 pedidos até o momento, né? E dos 13, nenhuma confirmou pro agro ainda? Até o momento eu fiz 10 perícias, né? Tem 3 para ser feita hoje. E dessas 10 aí não se confirma em nenhum desses casos a necessidade de cobertura de Qual é o rendimento nessas 10? É na faixa de 20 a 25. Já não oscila aí. Fica até bem acima do Proagro, né? 10 sacos às vezes. O agricultor tem buscado o Proagro porque ele tem outros compromissos por fora, né? Tem despesas aí só que isso não entra na análise do Proagro.
Ele tem que pagar arrendamento, ele tem que pagar algum outro investimento, alguma coisa, né? Mas isso não entra na análise do Proagro. O Proagro entra só aquilo que investiu naquela área. Só o custeio da lavoura. E nós não temos como fazer uma análise diferente, né? Porque nós vamos estar infringindo a lei. No tocante agora, nós estamos aí há pouco tempo também, alguns agricultores já planejam as cultivares de inverno, né? A produção de inverno, nós temos principalmente o trigo, sobretudo em relação à cultura do trigo. Quais as orientações assim essenciais que estão para esses produtores que agora estão em vias aí de encerrar também a colheita da soja? Bom, 3 cuidados eu acho que o agricultor tem que pegar e tomar. Primeira coisa, fazer um bom controle das plantas aí que competem com o trigo. Por exemplo, o azevém. O azevém é uma cultura aí que tem o mesmo comportamento, a mesma exigência de fertilidade, de nutrientes que o trigo, né? Então esse aí tem que ser bem controlado. A segunda coisa é fazer uma análise de solo com antecedência, procurar um técnico aí para fazer uma boa recomendação de adubação. E a terceira, então, buscar uma variedade de trigo que seja bastante resistente às doenças iniciais, principalmente as doenças iniciais aí, que é o ídio, vírus do nanismo amarelo da cevada, né? Que são problemas assim que podem, se são variedades resistentes a essas doenças, já no início o agricultor pode ficar tranquilo, não precisa ficar se preocupando muito com a cultura, né, que ela vai se desenvolver tranquilo aí, livre de doenças. E essas sementes mais resistentes, adivinha, elas são mais caras hoje? Não, é o mesmo custo, né? Mesmo custo. Só que o agricultor precisa ter conhecimento sobre o que cada uma tem de resistência, né? Em termos de liquidez para controle de pragas, para cultivo, a soja, ela é mais dispendiosa do que o trigo? Elas se assemelham no custo. O que acontece é que a soja tem um valor de comércio, né, bem maior, tem uma liquidez muito maior de mercado. E o trigo, vocês têm acompanhado, né, que nós temos um preço histórico muito baixo e inclusive também dificuldade de liquidez. Né? A Assembleia Legislativa quer até criar uma CPI do trigo, o movimento começou por aí. Vem a mensagem aqui: dependemos dos agricultores para termos alimentos. Um ouvinte ou uma ouvinte falando sobre isso, a importância também da agricultura para produzir alimentos para a nação. 7h59, temperatura 16,1. Obrigado, Edivim. Qualquer dúvida, sempre o pessoal procurar os escritórios da Emater. Obrigado. Agradecemos aí mais uma vez, um bom dia a todos. Edivim Bernes, da Emater Municipal de Juí. Na sequência, Unijuí Notícias.